Continuando, pessoal, com o eixo de rotação próprio, agora para exemplos de moléculas que têm o C2 e C3, ou seja, o ângulo de rotação C3 e C2. Bom, então como nós já sabemos, para determinar o N, ou seja, a ordem de rotação, basta dividir o ângulo total de uma circunferência 360 pelo ângulo da ligação. Nesse caso aqui, no C3 seria 360 por 90. Bom, então se nós pegarmos aqui como exemplo a molécula de metano, então eu numerei aqui os hidrogênios para que a gente possa perceber, após a operação, a movimentação desses átomos. Então aqui eu tenho o hidrogênio 1, o hidrogênio 2, o hidrogênio 3, o hidrogênio 4. Então se a gente fizer um C2, um C3, ou seja, pegar um eixo de rotação em cima desse hidrogênio aqui, rotacionar a molécula, isso vai acontecer. Então, observe que há uma rotação em torno desse eixo aqui, nesse sentido. Nesse caso, então, há a troca dos hidrogênios, ou seja, o hidrogênio 4 ocupa o lugar do 3 e o lugar do 3 ocupa o lugar do 4. Nesse caso, o 2 e o 2 ocupa o lugar do 3. O H1, ou seja, o hidrogênio 1, no qual contém o eixo, ele permanece inalterado. Então, isso aqui é um eixo de rotação que nós chamamos de C3. Bom, para calcular o C3, como eu falei, basta só dividir, então, 360 dividido por 90, e você obtém, então, 3, ou seja, o C3, que você rotaciona essa molécula em torno desse eixo 90 graus. Bom, se a gente rotacionar mais uma vez, ou seja, a gente pegar a molécula que já foi feita uma operação de rotação e rotacionar mais um C3, ou seja, mais 90 graus, o hidrogênio 1 irá permanecer no mesmo lugar, e então irá trocar de posição. O hidrogênio 3 vem para o lugar do hidrogênio 4, o hidrogênio 4 vem para o lugar do hidrogênio 2 e o hidrogênio 2 vem para o lugar do hidrogênio 3, fazendo essa situação, essa operação aqui. Então, nesse caso, a gente tem duas operações C2. Se a gente rotacionar mais uma vez, ou seja, uma terceira rotação de 90 graus em torno do eixo C3, o hidrogênio, veja que a posição agora da molécula vai ser igual à anterior, à pose anterior, ou seja, a pose inicial. Então, o C1 volta para o lugar dele, o H2, o H3 e o H4. Então, nesse caso, onde há uma rotação em que o estado da molécula inicial é igual ao final, então nós temos aquele caso do CNN, ou seja, onde o número de rotações é igual ao número do eixo. Nesse caso, nós não temos uma operação em si de simetria, mas confere à molécula a identidade da molécula. Então, nós não contamos com uma operação nesse eixo C3. Então, nesse caso, nós só contamos com uma operação o C1 e o C2, no qual ele vai com índice em cima, como sobrescrito em cima da operação, ou seja, CN2 elevado aí a 1, que fica sobrescrito, e a 2, que é a segunda operação. Lembrando, quando o número de operações ele coincide com o número do eixo, ou seja, CNN, aquela propriedade que vimos, ela não representa uma operação, e sim a operação de identidade da molécula, então ela não conta para o total. Bom, então nós temos aqui também, professor, tem mais outros eixos C3? Sim, a molécula de metano ela tem 4 eixos C3. Esse que nós já mostramos, esse aqui, que ele rotaciona também no seu próprio eixo, fazendo esse mesmo movimento. Esse outro, quando a molécula rotaciona no sentido horário, e mais esse outro aqui. Onde veja que também todos eles são eixos C3, passando por esse átomo de hidrogênio, passando por esse outro átomo de hidrogênio e passando por esse átomo de hidrogênio. Então, tem esses 3, mais esse inicial que nós mostramos. Então, eixo C4, a molécula de metano, aliás, uma molécula de metano tem 4 eixos C4. Bom, então qual é a ordem da ligação?
Então, o número, a ordem de ligação total, ou seja, o total de operações nesse eixo, seria o número de eixos vezes o número de operações. Então, eu tenho o número de eixos, nesse caso aqui, 4 eixos, vezes 2, porque eu rotaciono uma e a segunda vez. Né? E essas imagens são indistinguíveis da pose inicial, a pose inicial dessa molécula. Então, lembrando que um CNN ele não é contado como operação, como para totalizar o total de operações, ok? Então, o total de operações é o número de eixos no qual essa molécula vai girar, vezes o número de rotações possíveis, indistinguíveis da pose inicial. Professor, mas tem outros eixos na molécula? Tem sim, tem outros eixos sim. O C2, né? Esse C2, ele passa pela bissetriz do eixo de ligação. O que é isso, professor? A bissetriz é o espaço entre uma ligação e outra de hidrogênio. Por exemplo, aqui, ó, entre o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2, como está mostrado aqui. Isso aqui é a bissetriz, ou seja, a bissetriz ele corta o centro das ligações entre um átomo e outro. Então, nesse caso, ó, eu tenho uma rotação C2, ou seja, como esse C2? Esse C2 é 360 dividido por 180. Então, resulta em 2, o N de 2. Então, eu tenho uma rotação de 180 graus, é o que nós denominamos de C2. Então, se nós fizermos um C2 aqui, observe o movimento, ó, ele rotaciona, ou seja, aqui é numerado o hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3, hidrogênio 4, e observe que eles trocam de posição. Ou seja, o hidrogênio 1 vai ocupar o lugar do 3 e o 3 o lugar do 1. No caso aqui, o hidrogênio 2 vai ocupar o lugar do 4 e o lugar do 4 vai ocupar o lugar do 2. Ou seja, uma rotação de 180 graus. Se nós observarmos aqui, tem mais outros eixos de bissetriz? Sim. Tem esse eixo aqui de bissetriz que corta, que passa pela bissetriz dessas duas ligações. Então, ó, nesse caso, a animação ele vai rotacionar. Aqui eu tenho o eixo de rotação, representado aqui na molécula, e eu tenho o hidrogênio 1, 2, 3 e 4 da pose inicial. E observe que quem está na frente, ou seja, que é as ligações com a cunha, ela vai lá para trás. Ó. Ou seja, o hidrogênio 1 e o hidrogênio 3 ocupam o lugar do hidrogênio 2 e do hidrogênio 4. E o hidrogênio 2 e o hidrogênio 4 vai lá para trás, que é a parte daqui tracejada da cunha tracejada. Observe que há a troca, no caso aqui, de posições. Quem está na frente vai para trás e quem está atrás vai para a frente. Outro eixo de bissetriz que a gente pode encontrar é esse aqui, ó, cortando a molécula aqui, cortando essas duas ligações aqui, passando pelo centro dessas duas ligações. Então, nesse caso, ó, ele rotaciona em torno do próprio eixo e também há a troca, que os átomos que estão na parte frontal da molécula, na parte da frente, vai para a parte da trás. E quem está atrás vai para a parte da frente. Que hidrogênios são esses? Esse e esse aqui está na frente do plano, saindo da tela, e esses dois aqui estão atrás da tela. Então, quando ocorre a rotação no eixo de bissetriz C2, que corta essas duas ligações, corta o centro dessas duas ligações, então ocorre a inversão dos hidrogênios, ou seja, quem está na frente, 2 e 3, vai lá para trás, e quem está atrás, 1 e 3, vem para a frente. Ok? Então, quantos eixos possui a molécula de metano? A molécula de metano possui 4 eixos C2, como nós vimos anteriormente, e possui 4 eixos C4, e 3 eixos C2. Então, o número de operações é só multiplicar então o número de eixos, nesse caso aqui são 3, C2, vezes 1, que no caso só fez uma operação de rotação. Se eu fizer uma terceira, ela volta para a pose inicial da molécula. Então, ela não é contada, é contada como identidade. Então, nesse caso aqui, o total de eixos, o total de operações para o eixo C2 seria 3, que é o número de eixos, vezes o número de rotações indistinguíveis, ou seja, 1. Então, eu tenho 3 operações no total. Bom,
Agora o eixo de rotação, também continuando próprio para uma molécula que tem 4 ligantes. Nesse caso aqui, um eixo de rotação C4, que estou chamando de rotação múltipla. Então, ó, se a gente rotacionar a molécula do tetracloreto de xenônio, ocorre um ângulo aqui de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus é resultado de quê? É resultado da divisão de 360, que é a circunferência a rotação completa, sobre o ângulo efetuado pela operação. Então, 360 dividido por 90, 4. Então, eu tenho que esse eixo aqui de rotação que está sobre esse átomo aqui, ó, sobre o átomo de xenônio central, ele é C4, ok? Então, mais uma vez, vou demonstrar isso, rotação de 90 graus. Bom, então, se a gente pegar e operar e mostrar a posição dos átomos após a rotação, então eu tenho os átomos de flúor foram numerados, o átomo 1, o átomo 2, o átomo 3, o átomo 4. Então, eu faço a primeira rotação de C4, 1, ou seja, o índice aqui em cima significa dizer a primeira rotação de 90 graus no eixo C4, e observe que o flúor, o 1 vai ocupar o lugar do 2, o 2 vai ocupar o lugar do 3, o 3 vai ocupar o lugar do 4 e o 4 vai ocupar o lugar do 1. Então, eu fiz a primeira rotação. Se eu fizer uma segunda rotação de 90 graus, ou seja, o 4 vai ocupar o lugar do 1, o 1 vai ocupar o lugar do 2, o 2 vai ocupar o lugar do 3 e o 3 vai ocupar o lugar do 4. Então, eu fiz uma segunda rotação de 90 graus, está indicado aqui pelo 2, pelo 2 aqui em cima, mostrando que foi feita uma segunda operação de rotação. Se eu fizer uma terceira operação de rotação, o 4 vai ocupar o lugar do 1, o 1 o lugar do 2, o 2 o lugar do 3 e o 3 o lugar do 4. Ela está representada aqui. Então, eu fiz uma terceira rotação. Se eu fizer uma quarta, ou seja, eu encontro a identidade, ou seja, a pose, eu volto para a pose inicial da molécula e observe, bem, se não for essa numeração, você não consegue identificar se houve a rotação, porque eles são indistinguíveis, ok? Então, essa numeração eu coloquei para que vocês possam perceber a movimentação dos ligantes a cada rotação, ok? Bom, então, um C4, CNN, ou seja, C4, 4, ela volta para a pose inicial, ou seja, o 1 vai para a posição do 2, o 2 para a posição do 3 e o 3 para a posição do 4. Observe que ela volta para a pose inicial, ou seja, essa molécula final, após o movimento total de 4 rotações de 90 graus, ele volta para a posição inicial, da pose inicial da molécula. Então, nesse caso, ela não considera-se como uma operação de rotação, e sim uma posição de identidade, como nós já vimos, que é o CNN. Bom, nesse caso aqui eu tenho também em que o C4, 2, ou seja, onde eu rotacionei essa molécula 2 vezes de 90, então se nós pegarmos aqui, isso é o mesmo que eu rotacionar um C2, ou seja, como que nós fazemos isso? O 360 dividido por 180, ou seja, que eu rotacionei essa molécula aqui 180 graus, 360 dividido por 180, 2. Então, essa operação C4, 2, ela é considerada como um C2. Então, ela não conta como operação C4. Então, nesse caso aqui, eu tenho quantas operações C4? Eu tenho duas operações C4, ou seja, eu tenho, nesse caso aí, eu tenho duas rotações C4, uma rotação C2, porque esse movimento aqui é considerado como um eixo de C2, ou seja, é equivalente a uma rotação C2 e uma identidade. Ok? Ok, pessoal? Entendido? Bom, outra operação de simetria é a reflexão. A reflexão ela ocorre quando você traça um plano e coloca esse diante de um espelho. Então, o espelho ele irá inverter a imagem, ou seja, quem está do lado direito vai para o lado esquerdo, quem está em cima e quem está embaixo troca de posição. Então,
esse plano de reflexão, ele corresponde aos planos imaginários que cortam as moléculas, onde cada metade é imagem especulada à outra. Né? Aonde procurar esses planos de reflexão? Né? Nas ligações entre os ligantes e o átomo central e na bissetriz entre as duas ligações. Então, aqui eu tenho o primeiro plano que nós vamos tentar localizar e encontrar é o plano horizontal, sigma H, onde sigma é a reflexão e H é horizontal. Esse plano ele corta a molécula perpendicular ao eixo de maior ordem Cn. Então, por exemplo, nessa molécula aqui, eu tenho o eixo C3, porque se eu dividir aqui a circunferência em 3 partes iguais, eu tenho, nesse caso, 60 graus. Então, se eu divido 360 por 60, eu tenho 3. Então, nesse caso aqui, esse eixo aqui é chamado de C3. Ou seja, eu rotaciono essa molécula em torno desse eixo três vezes. Três vezes de 60, para ela voltar para a pose inicial. Tá, então, nós podemos observar aqui o seguinte: o que é um plano horizontal? É o plano que passa por esses 3 átomos, cortando esses 3 átomos aqui, o átomo central. Vamos verificar na animação. Então aqui eu tenho o eixo de rotação. Então aqui eu tenho um eixo de rotação, C3, e foi cortada a molécula aqui ao meio, no meio de todos os átomos. Isso é chamado de plano horizontal, sigma H, onde sigma é o plano de reflexão e o H é horizontal, ou seja, onde corta a molécula ao meio. Nem todas as moléculas possuem esse plano, então é necessário analisar em função do eixo, por exemplo, mas toda molécula plana ela é esse eixo horizontal. Então, mais uma vez aqui, para vocês verificarem, aqui é o plano, ou seja, o plano que corta a molécula perpendicular ao eixo, ok? Aqui, uma molécula de quadrado planar, por exemplo, que tem 4 ligantes, aqui eu tenho um eixo C4, esse C4 é resultado, mais uma vez, de 360 dividido por 90, então é o eixo C4. Se a gente rotacionar, observa que o plano horizontal, o sigma H, aqui o eixo, e ele está perpendicular ao eixo. Então, o que é um plano de reflexão horizontal? É você cortar a molécula, ou seja, ao meio, perpendicularmente ao eixo de maior ordem. No caso aqui, o C3, C4, C5, e aí sucessivamente. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho outro plano de reflexão, mas agora o chamado sigma V, ou seja, o sigma vem de plano, V quer dizer vertical. Então, esse plano vertical, ele passa pelo eixo de rotação de maior ordem. Ocorre quando o plano é traçado no sentido vertical da molécula. Ou seja, então aqui eu tenho a molécula de tetracloreto de xenônio, e observa-se o movimento das moléculas. Observa-se que eu tenho um plano passando por esses 2 átomos, cortando o meio dessas ligações desses átomos, e outro plano cortando esses 2 átomos aqui na molécula. Então, esses planos nós chamamos de sigma V, ou seja, uma reflexão vertical, ou um plano vertical. Nesse caso, ele passa pelo eixo C4. O eixo C4 está aqui, então aqui eu tenho o primeiro plano e o segundo plano. Se a gente coloca esse plano no espelho, ou seja, esse lado troca com esse e esse troca com esse, eles invertem o lado. Nesse plano aqui, se eu colocar diante do espelho, esse átomo vem de cima, vem para baixo, e o átomo de baixo vai para cima. É o que nós estamos mostrando aqui. Se eu colocar um plano cortando esse eixo aqui, que é o chamado sigma V, que seria esse aqui na imagem, observe que quem contém os átomos que contém o plano, eles não trocam de lugar, ou seja, 1 e 3 permaneceu igual à pose inicial, mas o 2 toma a posição do 4 e o 4 vem para a posição do 2. Então, é um plano de reflexão, ou seja, no espelho. Colocando no espelho, nesse caso, esse átomo aqui troca de posição com este, ok? Da mesma forma, se eu tenho esse outro plano aqui,
Esse é outro exemplo, né? Esse aqui é um plano que corta, representado aqui nessa figura, ó, esse plano, né? Os átomos que estão no plano, no caso aqui o átomo 2 e o átomo 4, eles não trocam de posição, eles permanecem igual, porque eles estão no plano, eles estão contendo o plano de reflexão. Porém, o átomo de cima e o átomo de baixo, eles trocam de posição. Ou seja, o 1 vem para o lugar do 3 e o 3 vem para o lugar do 1, como nós estamos vendo aqui no resultado da operação. Ok? Aqui eu tenho uma molécula do cloreto de boro, também é uma molécula plana, e observa o movimento, a formação aí do eixo. Eu tenho um eixo C3, e três planos aí verticais, ou seja, três planos. Um primeiro plano que corta a primeira ligação, há um segundo plano que corta a outra ligação e o último plano que corta a última ligação aí do cloro. Então nós temos aqui no caso o eixo C2, ó, e veja que é vertical, né? São planos verticais que se cortam na mesma orientação do C2. Ó, vamos ver novamente o movimento. Ó, aqui eu tenho o plano, o primeiro plano, o segundo plano, e todos eles aí, tá vendo, que passam pelo eixo C3, ok? Então isso é chamado de sigma V. Então nós já vimos então dois tipos de plano de reflexão. O plano horizontal, que corta a molécula ao meio, perpendicularmente ao eixo de maior ordem, e o plano vertical. Esse plano vertical ele está orientado, ele tem a mesma orientação do eixo de maior ordem, ok? E passa pelas ligações, ou também pode ser pela bissetriz, no caso aí onde você vai procurar da molécula. Bom, então agora eu tenho, para a gente concluir a operação de reflexão, na operação de reflexão eu tenho três tipos de plano. Um plano horizontal, que a gente já viu, um plano vertical e um plano diedral. Esse plano diedral, ele passa pelo eixo de rotação de maior ordem Cn. Então, ele ocorre quando o plano é traçado no sentido vertical e bissecta dois eixos C2 perpendiculares. Ou seja, o que isso quer dizer? Esse eixo, ele corta o meio da ligação, ou seja, a molécula ao meio, entre duas ligações, de modo que o eixo C, de forma que eu tenho o eixo C2, perpendicular. Ou seja, então observa aqui o movimento. Eu tenho o eixo C4 colocado, ó, e veja que a bissetriz ele corta a molécula aí, no caso, ao meio, na bissetriz das duas ligações. Então eu tenho um primeiro plano e um segundo plano. Após essa operação, o que ocorre com a molécula? Ora, se a gente cortar a molécula aqui e colocar no espelho e fazer a sua reflexão, quem está em cima, ou seja, estes dois Fs, vai trocar com a posição de baixo e vice-versa, tá? Porque eu não tenho nenhum átomo então, de flúor que contém o plano, esse plano diedral. Então, nesse caso aqui, eu tenho, se eu traçar o outro plano, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Lembrando que nessa molécula aqui, eu também tenho C2, ó, eu tenho um C2 aqui e um C2 aqui, ou seja, que rotaciona essa molécula 180 graus, nesse sentido aqui, Então, por isso que ele diz que o plano diedral ele bissecta, ou seja, ele corta os eixos C2 perpendiculares, ou seja, porque aqui eu tenho um C2 e aqui eu tenho outro C2. E o plano ele corta justamente perpendicularmente esse eixo aqui C2. Ó. Então, os planos de reflexão nós temos três: o plano horizontal, o plano vertical e o diedral. O plano vertical ele corta a molécula, no mesmo sentido do eixo de maior ordem. O plano horizontal ele corta a molécula ao meio perpendicular a esse eixo, e o plano diedral ele corta a molécula ao meio na bissetriz das ligações entre os átomos. Bom, e por último, plano de reflexão que nós chamamos de planos infinitos, quando eu tenho uma molécula linear, que é o caso aqui, por exemplo, do CO2, ó,
ou do H2 ou do N2, né? E se a gente traçar um eixo aqui, ó, C2, ó, eu tenho um eixo aqui, né? C infinito, na verdade, né? Seria um C infinito, porque eu posso rotacionar isso aqui de forma infinita, e eu posso traçar planos também infinitos aqui em torno, perpendicularmente a esse eixo. Então, nós dizemos, então, que esse plano é um plano infinito, né? Então, esses planos infinitos, ele pertence, ele possui qualquer molécula linear, né? Então, todas as moléculas lineares possuem um eixo, então, C infinito, né? Com um número infinito também de planos verticais, né? Se a gente puder verificar aqui, ó, então, tanto planos verticais quanto horizontais, ó. Aqui eu tenho um plano, né, vertical, e aqui eu tenho os planos horizontais aqui cortando a molécula. Então, se eu posso ver aqui, aqui eu tenho o eixo, né? Aqui eu tenho todos os planos, ó, né? E eu ainda tenho ó, tá vendo? Ó, ainda tenho os planos verticais e os horizontais. Então, toda molécula linear, ela possui esse plano de reflexão infinita. Chamamos de rotação própria, SN, ou rotoreflexão. Essa operação, ela ocorre de forma combinada. O que isso quer dizer? Após eu fazer a rotação na molécula, num determinado eixo, no eixo de maior ordem, eu, nesse caso, tenho que fazer uma reflexão e ela volta à sua posição original. Por isso que é informado que é a operação combinada, ou seja, é a combinação de duas operações, de rotação e reflexão no espelho. Então, ó, consiste em fazer uma rotação própria, no caso aqui CN, né? Em seguida uma reflexão no plano perpendicular ao eixo de rotação. Então, essa ocorre, né, nos eixos de rotação. Então, aqui eu tenho o metano, um eixo aqui de rotação, ó, né? No caso aqui um C2, né? Eu giro aqui 90 graus, né? Aliás, C4, né? Um eixo C4, eu giro a 90 graus. Quem está na frente, esses dois átomos que estão na frente, vai para trás, vai para o plano da tela, e quem está no plano, que são esses dois, vai para trás, né? Você pode dizer, mas professor, essa molécula aqui ela ficou idêntica, mas ainda não terminou, porque ainda falta a segunda operação, que é a de reflexão, para ela voltar para a posição original. Ou seja, você pode dizer, professor, ela mudou de perfil, ela mudou de posição, ela mudou de pose, porque na inicial, ó, esses dois átomos aqui estão saindo da tela e esses dois aqui estão no plano da tela. Quando você rotacionou 90 graus, inverteu, né? Quem estava na frente aqui foi para trás, quem estava no plano foi para frente e trás, e quem estava na frente e atrás foi para a tela do plano, né? Então você pode dizer, não, mas aí não é uma operação imprópria, porque ela mudou, né? Ela mudou de pose. Não, mas aí é o combinado, ou seja, além da rotação, ela vai ter que ter a reflexão. É a reflexão perpendicular ao eixo. Então, aqui está o plano, em vermelho. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. E veja que na posição, após a reflexão, a posição dos hidrogênios ocupados na molécula volta para a pose inicial. Então, nesse caso, nós dizemos que há uma operação de simetria chamada de rotação imprópria ou rotoreflexão. Nós podemos ver aqui na animaçãozinha a formação do plano. Aqui eu tenho o eixo, a rotação e agora a reflexão. Então, a molécula volta para a pose inicial. Então, nós dizemos que essa operação é rotação própria. Vamos mais uma vez. Aqui eu tenho o eixo, ó, e o plano traçado perpendicular ao eixo. Eu tenho a rotação, né, e a reflexão. E a molécula volta para a sua pose inicial. Certo? Então, aí nós temos aí a nossa operação de simetria, chamada de rotação imprópria, cujo símbolo é SN. Ok, galera? Então vamos seguindo aí, para que a gente possa. Aí nós vamos treinar isso aí bastante, tá, pessoal? Nós vamos fazer algumas aplicações e atividades e vocês vão perceber e com a prática vocês conseguem identificar. Bom, agora eu tenho dois casos especiais de rotação imprópria ou autorreflexão. É quando se faz um S1 e um S2. Um S1
é a gente rotacionar. Por exemplo, aqui eu tenho a molécula de água, né, nessa posição, aqui eu tenho um plano de reflexão, e você rotaciona essa molécula nesse sentido aqui, ó, né, de 180 graus, né, ou seja, um C2. Né, você faz aqui um C1, aliás, perdão, 360. Né, você faz aqui um S1. E depois a reflexão. E você observa que essa molécula é exatamente esse movimento, é exatamente a sua pose inicial, né? Só apenas com uma rotação. Então, nesse caso, ele não se configura, então, como uma rotação própria, né? E sim uma identidade, né? Então, a operação não é considerada, pois consiste de C1 seguido de reflexão. Este conjunto tem o mesmo significado de um plano de simetria, ou seja, esse S1 ele não é considerado como uma rotação imprópria. Da mesma forma do que um S2, ó, porque um S2 eu tenho um movimento, esse movimento aqui, ó. Em seguida eu faço a inversão, ou seja, esse átomo aqui ele passa pelo centro da molécula e é rebatido do outro lado. E a imagem também não muda. Então, nesse caso, também não é considerada, pois consiste, então, no caso aqui, num C2 seguido de reflexão. Então, o conjunto tem o mesmo significado do centro de inversão. Tá, ok? Então, S1 e S2, eles não são considerados como rotação imprópria. Bom, e por agora nós vamos concluir essa parte de operações de simetria, né? Com a centro de inversão, que eu considero como das operações aí de simetria como mais simples, né? Mais simples por quê? Porque cada átomo ele é projetado ao longo de uma linha reta através de um único ponto localizado no centro. Então imagine aqui que eu tenho a molécula de hexafluoreto de enxofre. Eu tenho um ponto aqui, um ponto no centro, onde esse átomo 1 ele vai passar pelo centro e vai ocupar o lugar do 6. O 6 vai fazer a mesma coisa, ó, e vai ocupar o lugar do 1. Então aqui eu tenho após a inversão em cada um deles. Ó, é só trocar de posição passando pelo centro de inversão. Então isso é o que a gente chama de inversão. Inversão é você colocar um ponto central na molécula e trocar as posições em 180 graus, ou seja, trocar as inversões, inverter. O átomo 1 vai para o lugar do 6, o 6 vai para o lugar do 1. O átomo 2 vai inverter, fazer toda essa trajetória, ocupar o lugar do 4, o 4 vai ocupar o lugar do 2. O 3 vai fazer a mesma situação, passar pelo centro da molécula e ocupar o lugar do 5. O 5 vai fazer esse mesmo caminho e ocupar o lugar do 3. É o que nós vemos aqui como o resultado. Aqui eu tenho uma animaçãozinha onde vai mostrar isso aí. Ó. Eu tenho o ponto do centro de inversão e as trocas aqui então. Mais uma vez, o ponto central e as trocas aí. Ou seja, então isso é uma operação de simetria chamada de centro de inversão. Ok, pessoal? Então eu espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço e até a próxima.